Espera aí que tem um delayzinho, tá? Tá, você me avisa, tô aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Queria agradecer a presença de todos. Hoje a gente tem uma novidade, né, para o grupo que vem acompanhando a gente nos webinars. A gente está fazendo agora pelo YouTube. E então, assim, a gente está testando algumas coisas. Eu vou pedir aí a compreensão de todos, né, em relação ao que a gente está fazendo agora pela primeira vez. Então, eu vou pedir para a Thelma fazer uma abertura, tá bom? Contar os recadinhos e aí a gente já começa. Oi, pessoal, boa tarde. A gente está com um friozinho na barriga, mas, por outro lado, muito felizes, né? Porque se a gente precisou mudar o nosso canal de conversa com vocês, nosso canal de transmissão, é um excelente sinal, a gente fica bem feliz, bem satisfeito, é uma realização mesmo, perceber que pelo número de inscritos, o crescente número de inscritos, a gente está conseguindo contribuir com vários colegas nossos, professores, com vários colegas gestores de colégios, instituições de ensino em geral. Então, bem felizes, apesar do frio da barriga, do teste da ferramenta, a gente está bem animado. Então, pedimos, é o que a Lúcia falou, vamos pedir paciência, compreensão de vocês, mas acho que vai valer a pena. Vamos lá, então, aos nossos recadinhos e avisos. Gente, a gente vai pedir, a gente começou hoje a transmissão via YouTube, mas a inscrição de você, ninguém consegue entrar nesse canal se não tiver feito a inscrição para os nossos webinars, né? Que hoje é um formato live, não formato webinar, mas para continuar participando, eu preciso que vocês continuem fazendo as inscrições. Como é que a gente manda os convites para vocês? Via os e-mails de vocês, o WhatsApp de vocês. Então, nesse mesmo, eu vou continuar colocando o link, como todos os webinars, para quem quer receber o nosso material, para quem quer receber tanto a apresentação da Lúcia, a gravação do webinar vai estar no YouTube, então está fácil, mas para quem quer receber o material e o link, eu preciso que vocês preencham, e o link da apresentação, eu preciso que vocês preencham o link que eu vou colocar ao longo do nosso bate-papo aqui, durante essa 1 hora que a gente vai estar com a Lúcia. Então, essa é a primeira questão. Quem quiser receber material, gravação, PPT, preencha o link. Quem quiser participar dos próximos webinars, vamos continuar fazendo via inscrição mesmo e mandando o link com o convite. De outra forma, não é possível entrar, acessar ter acesso à nossa live. No dia seguinte, vocês já devem estar acostumados, a gente encaminha uma avaliação, para nós é super importante, é uma ferramenta, é uma régua que ajuda a gente a melhorar, e eu acho que graças a isso vocês estão colaborando com a nossa melhoria permanente, o crescimento permanente e o aumento do número de participantes. Então, preciso que vocês preencham a avaliação, preciso que vocês preencham os temas, né? Quais são os incômodos, os problemas, as dificuldades que vocês estão encontrando, para a gente poder, dentro da medida do possível, ajudar e contribuir. A próxima terça-feira, hoje a gente está falando sempre da volta, né, do retorno, aquela de novo friozinho na barriga, a gente está preparando a nossa volta, a retomada, cheia de dúvidas, cheia de perguntas,
um desencontro de informações, né? Cada governante fala uma coisa diferente, cada cidade tem uma realidade diferente, cada colégio tem uma realidade diferente, faixa etária diferente. Então, tem várias variáveis aí, por isso essa nossa questão. Então, vamos lá, gente, o que eu preciso? Eu preciso que vocês façam a inscrição para receber o link da próxima semana, e o nosso tema da semana que vem é sala de aula invertida como estratégia de retomada, né? A Lúcia já andou dando umas prévias para a gente. Ela provoca, viu, gente? Ela fica nos provocando, dando prévias do conteúdo, e a semana que vem a gente vai falar sobre a sala de aula invertida como estratégia de retomada das aulas, tá bom? Então, já reservem e bloqueiem a sua agenda. Bom encontro a todos. Lúcia, vamos em frente. Então, vamos lá. Agora eu vou tirar a Thelma do ar. E tchau, gente. Até o final. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Fazer tudo com muito cuidado hoje, porque é um ambiente novo. Não é apenas vocês que têm frio na barriga na hora de usar um recurso que é novidade para vocês. A gente está aqui também, vou dizer que, olha, eu estou com as mãos, assim, suadas, mas vai ser muito bacana, tá? A gente vai estar falando, então, hoje sobre ensino híbrido, como uma alternativa, um dos caminhos, uma das maneiras da gente construir soluções para esse período de retorno das aulas presenciais, considerando que esse retorno vai ser em fases, né? Então, a gente vai ter no começo de 30% a 35% das pessoas, dos alunos voltando, e depois é que a gente vai ter um aumento gradativo. Então, assim, mais do que discutir aqui, né, em que momento a gente vai voltar, eu tenho até curiosidade, assim, quem puder pôr no bate-papo, vocês acham que a gente volta em setembro ou em outubro? Vou ver a opinião de vocês, tá? Que eu tô aqui com o bate-papo aberto. Então, independente se a gente vai voltar em agosto, em setembro ou outubro, o importante é que quando a gente voltar, a gente tem que estar preparado para esse retorno, né? E, olha, vários de vocês estão apostando em outubro e não em setembro, hein? Alguns setembros agora, a Nanete colocou 2021, a Natália falou em outubro. Gente, assim, não tem como sabermos, mas tem como a gente começar a se preparar, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual vai ser o nosso percurso hoje? Eu vou fazer uma pequena retomada, eu preciso fazer isso. Eu sei que alguns de vocês já assistiram o webinar da semana passada, eu preciso retomar alguns dos conceitos da semana passada, mas para quem não assistiu da semana passada, eu vou passar bem rápido. Então, aí eu sugiro que pegue a gravação do webinar da semana passada, tá lá no YouTube da Seven, ou também no canal do YouTube da Seven, ou no meu canal, tá? Então, hoje, nós vamos retomar o que não é ensino híbrido, né? Porque esse termo está sendo muito usado, assim, de maneira equivocada, fazendo ele significar uma coisa que ele não é. O ensino híbrido já existia antes da pandemia. Depois, a gente vai falar de como estruturar uma proposta de ensino híbrido. Aí depois eu vou passar bem rapidamente falando sobre sala de aula invertida e atividades colaborativas, mas eu vou fazer uma pequena pincelada, porque a ideia é a gente aprofundar o que é a sala de aula invertida e como fazer para utilizá-la na terça-feira que vem. E aí a gente fecha com esse tema dos próximos passos. Então, vamos lá, a gente vai começar, então, como eu coloquei ali no menuzinho, colocando aqui para vocês o que não é ensino híbrido, tá? E vejam aqui, eu vou pedir a licença a vocês para dizer que não é porque não é ensino híbrido que não seja uma solução positiva
para a escola onde vocês trabalham, tá bom? Cada escola é uma escola, mas é só importante a gente entender o que é ensino híbrido, o que não é, para a gente estar falando a mesma coisa. Então, assim, o que não é ensino híbrido? Uma aula tradicional, em que o professor fala, transmite um monte de conteúdo, né? Quase que numa palestra, essa aula tradicional televisionada, seja ao vivo, seja gravada e colocada à disposição dos alunos depois, seguida de uma lição de casa digital. Isso não é ensino híbrido, tá? Assim, como eu disse, pode ser uma excelente saída, né? E eu sei que tem algumas escolas que estão buscando caminhos para fazer isso. Mas eu também sei que televisionar as aulas presenciais é um desafio bem grande, requer uma infraestrutura bem pesada, requer muita testagem e exige recurso. Então, vejam, não sei o quanto as instituições de ensino vão conseguir adotar esse modelo. Então, assim, mas isso não é ensino híbrido, tá bom? Isso é a gente usar a tecnologia para manter a maneira como a gente estava dando aula antes da pandemia. A outra coisa que não é ensino híbrido é quando eu tenho um preceito de que o conhecimento é transmitido pelo professor e os alunos fazem lição de casa, seja ela digital ou em papel, para memorizar aquele conhecimento que foi transmitido pelo professor. Então, isso também não é um pressuposto do ensino híbrido, né? Isso é uma visão mais conservadora, é um modelo de educação que é muito arraigado na cultura educacional brasileira, e o ensino híbrido, ele tem um viés de colocar algumas perspectivas diferentes sobre o processo de aprendizagem dos alunos. Então, ele não conversa muito bem com esta visão de ensino-aprendizagem. E, finalmente, também não tem nada a ver com ensino híbrido a gente trabalhar os processos avaliativos da maneira tradicional que a gente fazia antes, né, com aquelas provas que testam o conhecimento transmitido pelo professor nos últimos 3 meses, 2 meses, ou nas últimas 4 semanas, né, em aquela prova super comprida, né, de 50 minutos. A diferença é que agora, como a gente não consegue mais ter a prova no modelo tradicional, muitas escolas fizeram o quê? Transportaram aquela prova longa de um conteúdo bem parrudo para um formulário, seja no Google Forms ou no Microsoft Forms. Mas é só um uso da tecnologia para substituir um modelo que já existia anteriormente. Então, esses 3 elementos, eles não conversam muito bem com o ensino híbrido. Eu vou aqui fazer um resumo do que eu já apresentei para vocês anteriormente sobre os pressupostos do ensino híbrido. Então, estou colocando aqui numa tela única para a gente tentar resumir. Então, primeira coisa, a aprendizagem no ambiente digital para o ensino híbrido é uma finalidade, né? Eu uso o ambiente digital de propósito e não porque eu preciso do digital em função da pandemia. Então, eu uso o ambiente digital porque eu quero transformar o meu alunado numa comunidade com competência digital. Eu quero transformar cada um dos alunos, quando ele sai, por exemplo, do ensino médio e vai para a vida acadêmica ou para o mercado de trabalho, num cidadão que consegue ter uma atuação digital adequada. Então, eu uso a tecnologia como um dos motivos. Aprender a competência digital é um dos motivos pelos quais eu coloco o conteúdo no ambiente digital. O outro é que, para trabalhar com ensino híbrido, você precisa acreditar na aprendizagem autônoma, que é o pressuposto de que
o aluno já tem muito conhecimento, né? Ele tem conhecimento prévio, ele tem conhecimento de vida, ele tem conhecimento daquilo que ele já viu de vídeo, que ele já leu, ou conhecimento do próprio núcleo familiar, e que ele, na medida que ele está diante de um conhecimento novo, ele tem capacidade de fazer conexões de maneira autônoma. Então, isso é muito importante. Por isso que eu disse para vocês que isso não combina muito com um modelo em que o professor é o detentor do conhecimento e ele que transmite todo o conhecimento. O ensino híbrido, ele também tem um viés de acreditar que a aprendizagem ela é mais efetiva se ela for orientada para o sucesso. Então, nessa direção, toda a construção, principalmente dos processos avaliativos, se transformam, porque você busca avaliações mais formativas do que avaliações somativas, né? Você tenta descolar todo o processo de aprendizagem de uma situação de punição, né? Quando, por exemplo, o aluno tira a tal da nota baixa, quando ele fica na tal da recuperação. Então, existem muitas experiências de aprendizagem orientadas para o insucesso ou o medo do insucesso para provocar o estudo. Né? O ensino híbrido vai pensar o contrário, vai acreditar que o sucesso vai trazer um elemento afetivo e emocional que vai permitir que a aprendizagem seja mais efetiva. E, por fim, no ensino híbrido, o aluno ele é muito protagonista. Então, ele é uma pessoa que aprende fazendo e faz para aprender. E com isso, ele passa a ser, dentro da estrutura educacional, ele passa a ser produtor de conhecimento e produtor de conteúdos. Né? Então, então, nesse sentido, no ensino híbrido, você vai ter muitos alunos fazendo vídeos, fazendo podcasts, fazendo atividades em que eles entram em contato com outros alunos, e eles montam projetos juntos, em que eles fazem folhetos, e coisas efetivas, né? Então, se ele faz um folheto, é para mandar para todos os outros alunos da escola. Se ele faz um blog, é para que outros alunos possam ler o seu blog. Então, isso é bem interessante, porque além do aluno aprender com mais eficácia, ele também, isso ajuda muito, porque quando fica tudo nos ombros do professor, de produzir todas as aulas expositivas e tudo que vai ser apresentado e tudo mais, fica muito pesado. Eu queria até ouvir um pouquinho aqui de vocês no bate-papo, quem for professor, quanto tempo vocês gastam por semana com preparação de aula? Provavelmente vocês vão perceber que é um volume bem importante, tá? É um volume bem importante de tempo para preparar a aula. E às vezes com um professor com mais experiência ou que tem um sistema de ensino que o ajude, né, já traz alguma coisa mais pronta, mas olha, tem várias pessoas falando muito tempo, 20 horas, mais tempo do que o tempo de aula, 15 horas, 16 horas. Então, vejam, a gente gasta muito tempo, sendo que a gente, dentro do ensino híbrido, o aluno ele vai produzir muito conteúdo. Então, isso também tira a gente tem que programar as atividades, a gente tem que pensar no objetivo das atividades e colocar os alunos para fazerem coisas, né? Com o tempo, depois que a gente pega o jeito de trabalhar dessa maneira, a gente vai perceber que a gente reduz muito o tempo de preparação de aula. Bom,
Então, já que falamos aqui o que não é ensino híbrido, e eu fiz ali um pequeno resumo, dando alguns pressupostos do que é o ensino híbrido, eu vou apresentar aqui para vocês uma estruturação de ensino híbrido que pode ser aplicada como uma solução durante a fase de revezamento. Né? Obviamente que a fase de revezamento ela vai ser mais complicada no começo, né? Porque a gente, de novo, vai estar reaprendendo a fazer, a atuar de um jeito que a gente nunca fez antes, e porque a gente vai ter um grupo de vários grupos de alunos, né? Então vamos pensar aqui como trazer o ensino híbrido para estruturar uma solução de retorno às aulas presenciais com o revezamento de 35%. Bom, a primeira coisa é que a gente, assim, como eu disse lá para vocês, se a escola não tiver condição de televisionar todas as suas aulas presenciais, ou se ela não quiser, né, televisionar todas as suas aulas presenciais porque pensa que há caminhos alternativos, uma das coisas que a gente pode fazer é trabalhar com videoaula. Né? A videoaula, ela é uma das ferramentas do ensino híbrido, porque, voltando lá àquela ideia de aprendizagem autônoma, né, eu uso aquele vídeo preparado pelo professor, por exemplo, né, o professor está aqui, ele prepara o vídeo dele e a aluna está aqui com o computador dela e ela vai acompanhando ali aquela aula dada pelo professor. É bem interessante, porque, assim, o aluno, a vantagem que ele tem com a videoaula é que ele pode rever a videoaula, tá? Teve aqui a Juliana, ela está perguntando se pode deixar o e-mail para conseguir o material depois. Já a Thelma vai colocar, viu, Juliana, o link para vocês deixarem o e-mail para a gente mandar o material, porque no chat, depois que acaba a live, a gente perde todo o conteúdo do chat, tá bom? Então, assim, eu vou pedir para a Thelma colocar. E no final eu também vou passar aí meu WhatsApp, qualquer problema vocês falam comigo direto pelo WhatsApp. Mas voltando aqui, né, a gente estava falando das videoaulas, ela é uma ferramenta muito interessante. Falando ali da aprendizagem autônoma, né, eu parto do pressuposto que sim, sem o professor estar ali presente, o aluno pode aprender muito, e com a videoaula, ele pode até voltar, assistir novamente, voltar um pedaço, rever, né, voltar e assistir com mais atenção, e caminhar no conteúdo conforme o ritmo dele. Né? Então, isso é um pressuposto do ensino híbrido. As videoaulas, eu sempre falo assim, gente, o que é melhor, né? Pegar ali uma videoaula já gravada do YouTube, porque se vocês colocarem qualquer tema, desde a da educação infantil, Fundamental 1, Fund 2, Geografia, História, Inglês, Matemática, vocês vão encontrar uma videoaula, tá? Então, assim, eu acho, sempre perguntam assim, é melhor que seja com um vídeo do YouTube ou um vídeo preparado pelo próprio professor? Os especialistas, né, principalmente o pai da sala de aula invertida, que é uma metodologia que usa muito vídeo, ele fala assim que sempre é mais relevante que seja o professor. Né? O aluno ele tem um elo de ligação com o seu professor. Agora, nós estamos em períodos bem difíceis, então, assim, eu não vejo problema de vocês fazerem uma seleção ali no YouTube, localizar alguma coisa e passar algo que já está pronto. Agora, eu vou dizer para vocês que, às vezes, o tempo de busca por um vídeo no YouTube leva mais tempo do que o professor fazer seu próprio vídeo.
porque eu queria que vocês colocassem aqui no chat quanto tempo vocês acham que deveria durar uma videoaula. E aí, pensando, obviamente, que vocês já gastam muito tempo com preparação de aula, ou se você é um líder escolar, você sabe, você acompanha esse dia a dia, né, de preparação dos teus alunos. Olha, a Lina falou uma coisa muito importante, depende do público-alvo. É verdade, viu, Lina? Mas a maioria de vocês já tem um sentido, um senso, de que é de 10 a 20 minutos. Para criança bem pequena, ali os pequenininhos do infantil ou do comecinho do Fundamental 1, menos de 10 minutos. Então, vejam, para você, o tempo que vocês gastam, às vezes, procurando no YouTube um vídeo sobre aquele assunto, é o tempo de vocês colocarem o celular diante de vocês e fazer o próprio vídeo. E eu sempre digo assim, gente, nós não somos o William Bonner, né? Nós não temos que sair perfeitos, não tem que, assim, tossiu, tosse, entendeu? Errou, começou uma frase, recomeça a frase. Aqui a gente não está gravando aula para um curso em EAD ou para uma coisa super sofisticada, a gente está gravando fazendo uma pequena transmissão para os nossos alunos. Então, tem que ser curtinha mesmo, né? Então, esse tempo tem que ser curto para... o professor vai gastar ali 15 minutos para produzir o vídeo e esta videoaula tem que fazer com que o aluno trabalhe 50 minutos. E normalmente é o contrário, o professor para preparar uma aula, ele gasta 50 minutos e passa para os alunos uma lição de casa de 15 minutos, certo? Olha, até a Carla está comentando aqui que faz no máximo 15 minutos. O Romildo falou assim, grava umas 20 vezes. Então, Romildo, não pode, tá? Não tenha receio de... Ai, cometi um erro de português. Gente, não. Falei isso aqui, isso aqui é tão coloquial, né? Não tem problema. De novo, a gente não está produzindo um curso do telecurso primeiro grau, vocês lembram que tinha na televisão? Não. Então, tem que ser assim, vocês têm que se acostumar às imperfeições dos vídeos. Notem que os youtubers, eles fazem as imperfeições de propósito, tá? E aí eles põem até uma musiquinha, quando ele comete algum erro, ou fala alguma coisa e se perde, né? Ó, a Viviane falou assim, eu peço desculpas e vou embora, né? É isso mesmo, gente, tá? Então, tempo tem que ser curto. Os nossos alunos não têm uma atenção tão grande para vídeos compridos. Então, vídeo, assim, um ensino médio, ok, uns 15, 20 minutos. Mas a gente tem que... E isso faz com que a gente comprima o que a gente está trazendo, né? A gente vai mais objetivamente. Qual ferramenta que eu posso usar para fazer uma videoaula? Eu coloquei aqui 4, tá? Essas ferramentas, eu explorei algumas delas na maioria dos meus webinars, mas, assim, se vocês entrarem no YouTube e colocar lá como que eu uso o Loom, vai ter tutorial. Né? Ou como que eu uso o ScreenApp.io, vai ter um tutorial. Então, assim, busquem que elas são bastante simples e as 4 são gratuitas, ok? Bom, continuando esse modelo híbrido, né? Depois da videoaula, a videoaula ela precisa ser acompanhada de uma tarefa ela tem que vir junto com uma tarefa de acompanhamento. Né? Vocês viram que eu cometi um erro agora, né? Eu ia fazer uma redundância. Eu ia dizer, o vídeo viria acompanhado de uma tarefa de acompanhamento. Quando eu percebi que eu ia fazer uma redundância até feia, eu voltei para trás e refalei a minha frase. Então, isso é ok aparecer
na videoaula? Porque esse é um processo normal de comunicação oral, e um vídeo, ele é uma comunicação oral, não é uma comunicação escrita, tá? Olha, a Viviane dá aqui um depoimento muito legal, que ela no vídeo, ela finge ali, que ela provoca como se ela estivesse realmente falando com eles, fazendo perguntas, dá um tempo para responder, e sensacional, Viviane, sabe? Eu acho que é esse caminho, sim. Tem aqui o César também colocou uma outra ferramenta. Então, assim, ferramenta tem. Agora, a importância da tarefa de acompanhamento é porque, primeiro, que o vídeo é curtinho, a tarefa é, né, colocar o aluno para trabalhar. E essa tarefa, ela tem também por objetivo a gente saber se o aluno, ele realmente acompanhou aquela videoaula, né? Então, aqui a gente não está falando ainda dos projetos, né, das atividades mais sofisticadas, mas de ali pequenas perguntas para você conseguir ver se de fato o aluno acompanhou a videoaula. E essas pequenas tarefas, elas são, então assim, para quem usa o Google for Education, pode ser o Google Forms ali com 3 perguntinhas, né, sem grandes problemas, é muito mais para acompanhar se de fato o aluno, ok, acompanhou minha videoaula. Mas assim, o ensino híbrido, ele vai pensar em tarefas que você dá para o aluno a possibilidade de refazer. Porque no que ele refaz, e assim, os forms, eles têm lá nas configurações, você deixa com possibilidade do aluno editar as respostas ou não editar as respostas. Eu não sei se é a Jaque ou o Jaque, está perguntando aqui das crianças. Com criança, a tarefinha, a tarefa vai ser mais lúdica, né? Então, você pode, por exemplo, você faz um pequeno vídeo falando de vida marinha, você pede para ela fazer um desenho e bater uma foto com o desenho do animal marinho que ela mais gosta, tá? Agora, a não adesão dos pais, gente, é uma realidade, porque tem muitas famílias em negação em relação ao que está acontecendo, né? Mas a gente tem que sempre trabalhar pensando que a gente tem ali uma parcela que está muito companheira, tá? Então a gente faz visando as famílias que estão ali com a gente e que estão se empenhando, né? Mas assim, sempre como eu disse aqui, com possibilidade de refazer, porque no que ele refaz, por mais que ele viu que ele errou, e aí ele voltou no vídeo, assistiu de novo, e aí ele pegou a resposta correta, ele refazer cria uma experiência de aprendizagem. Então, é uma medição muito mais de engajamento e do desenvolvimento, e não necessariamente de memorização de conteúdo, né? E, Ingrid, olha, eu sei que tem, realmente, a gente está com esse desafio do engajamento das famílias. Eu não sei o que vai acontecer agora nesse momento novo, mas eu acho que, de qualquer maneira, até o fato de você ter uma tarefa de acompanhamento, e aí você percebe que da tua turma 30% se engajou, isso também é uma informação relevante para você, entende? Para você perceber que quando voltar totalmente o presencial, que vai ter que ser feito um plano, né? A Carla já disse que não tem problemas com pais participando. Que bom, Carla, tá? Que bom. Aquela até falando que um pai agradeceu porque conseguiu aprender, né, com a própria atividade do filho. É isso aí. Então, gente, que tipo de tarefa, né, assim, nessas tarefas de acompanhamento após a videoaula? Vocês podem trabalhar com atividades gamificadas, com portfólios digitais, com atividades colaborativas,
né? As atividades colaborativas vão ser mais complexas, né? Dão mais trabalho para os alunos. As atividades gamificadas são mais curtinhas, os portfólios são intermediários. Nós já fizemos, ao longo dos nossos webinars, várias explicações aprofundadas sobre como trabalhar esses vários elementos. Mas para quem está com a gente pela primeira vez, eu pus aqui as ferramentas que a gente já viu de gamificação. Então, vocês podem procurar nos meus webinars ou, de novo, fazer uma pesquisa no YouTube, como que eu uso o Kahoot. Vocês vão achar todas as informações, né? E a ferramenta de gamificação, ela é bem simples, e aí você consegue saber qual foi a criança ou adolescente, né, o teu aluno, que de fato assistiu a tua videoaula, ok? Ferramentas de portfólios, a gente também, ao longo desses meses, falamos de algumas, né? Tem o ClassDojo para crianças pequenas, tem o Padlet, que se aplica para qualquer faixa etária, tem o Seesaw, que é uma ferramenta de portfólio digital para criança pequena, o Google Sites. Então, tem vários locais onde a gente pode criar portfólios digitais. Também como resultado do que o aluno viu na videoaula. E aí, se você for montar uma coisa um pouco mais complexa, né, uma tarefa que vai levar mais tempo, a gente pode fazer documentos, coisas colaborativas, e aí colocar os alunos para fazer coisas juntas, né? Usando Google Docs, Google Slides e os seus semelhantes na Microsoft, ok? Eles também são compartilháveis, então você tem 3 alunos fazendo o mesmo documento do Word, né? Você tem 3, 4 alunos trabalhando um mesmo PowerPoint e assim por diante. Você pode trabalhar com o desenvolvimento de blog, e aí a ferramenta, o Blogger, é muito bom, tá? A gente pode pedir para os alunos fazerem um site, né? Então, se você é professor de história, tem algum professor de história, né, eu quero trabalhar a questão da Revolução Francesa. Então, eu faço um vídeo de 15 minutos, onde eu coloco, por exemplo, o cenário inicial da Revolução Francesa e peço para os alunos, em grupos de 4, montarem um site explicando, aí eu ponho, e tem 1, 2, 3 e 4, né? Então vejam, a gente consegue fazer uma videoaula para dar o passo inicial e depois efetivamente colocar os alunos numa posição mais ativa, né, de fazer coisas. E aqui, né, a gente tem também a questão de pesquisas e projetos colaborativos, que a gente, assim, nesse período de pandemia, eu vi acontecer bem pouco. Depois vocês me contam, tá? Se na escola de vocês, me coloquem aqui no chat, se houve a incorporação dessas práticas, né? Então, alunos pesquisando vídeo, alunos pesquisando sites, indo atrás de podcasts, lendo notícias, eles se reunindo, né, em ferramentas de reunião como o Whereby, o Meet, o Zoom, porque eles podem ter acesso e 3, 4 alunos de Fundidores se juntarem para fazer uma reunião e montar um trabalho, né, pesquisarem juntos sobre um determinado tema, né, montando no final um vídeo, um mural, um tutorial, um e-book, e depois os alunos apresentarem os seus projetos um para os outros, né? Então, vejam, isso pode ser para qualquer faixa etária, né? Essas ferramentas de reunião digital, elas são gratuitas, então é só baixar o aplicativo no celular, né? Então, mesmo crianças pequenas, elas aprendem mais rápido do que a gente imagina, tá? Olha, a Rita me contou aqui que a escola dela está conseguindo incorporar esses elementos de pesquisa, de trabalho
colaborativo. Então, isso é muito importante e vocês podem ter certeza que isso vai tirar muito da necessidade e do tempo de tanta preparação de aula expositiva. Ok? Bom, agora, vamos pensar juntos, porque a gente está no trecho da explanação em que a gente vai pensar essa estrutura híbrida, né, para um cenário, numa escola voltando para as aulas presenciais. Então, assim, coisas que a gente tem que ter. Mapeamento dos alunos, que ficarão 100% online, ou seja, a família não vai querer mandar para a escola, a gente precisa saber quantos são, por turma. Os líderes escolares vão ter que fazer um mapeamento de professores de grupo de risco, porque esses vão ter que continuar dando aula online, ou vão ter que fazer a sua entrega de outra maneira. E, inclusive, definir quais disciplinas não voltam para o presencial, por exemplo, na fase 1, né? Qual das disciplinas a gente vai manter do jeito que está hoje, com aulas online ao vivo. Tá? Esses três itens são importantes. E aí eu quero que vocês imaginem uma situação de um 5º ano, em que eu tenho 30% dos alunos que não vão voltar para a escola neste momento. Eu fico com 70% dos alunos para fazer revezamento. Então, eu vou separar em 2 grupos. O grupo A, com 35%, e o grupo B, com 35%. Então, vejam o que eu vou fazer aqui. Turma A. A turma A, que é 30% do meu 35% do meu 5º ano, ele faz na modalidade presencial, e ele vem para a escola na segunda e na quinta. Na segunda ele vai fazer aula de geografia, história, português e matemática. E na quinta, português, matemática, química e física. Eu estou aqui pegando talvez um 9º ano, né? Porque química e física aí são alunos mais velhos. E aqui eu fiz uma coisa que é uma ideia bem interessante, porque um dos pontos frágeis e preocupantes do retorno é o momento do recreio, né? Do intervalo. Então, algumas escolas estão optando em fazer 4 aulas consecutivas e mandar os alunos para casa. Então, ao invés de você fazer, por exemplo, 3 aulas, parar para o intervalo e depois mais 2 ou 3 aulas, você estende um pouco mais e não faz intervalo, né? Então, aqui, esse conjunto de alunos que eu estou chamando de turma A está fazendo essas disciplinas de segunda e quinta. Essa mesma turma, na terça e na sexta, me desculpem, eu nem percebi que eu mantive aqui em inglês. É coisa de professor de inglês, gente. Como a gente entrega muito programa bilíngue, tem horas que os 2 idiomas, eles se misturam, né? Então, me perdoem. Então, na terça e na sexta, eles vão ficar em casa fazendo aula online ao vivo, com aqueles professores do grupo de risco, que não vão poder voltar, ou com disciplinas que a escola decidiu manter no online ao vivo. Ok? E essa turma ainda vai, pelo meio híbrido, receber um conjunto de atividades de videoaula com aquelas atividades de acompanhamento no digital, incorporando isso, e aí você tem praticamente a carga de estudo que ele teria se ele tivesse tendo 100% das aulas no presencial. Ok? Turma B. Aqui, olha, até a Juliana falou que é difícil dispensá-los no meio da manhã. É verdade, Juliana, mas aí, assim, eu coloquei aqui a título de sugestão,
porque eu sei que depende muito do perfil das famílias, ok? Se as famílias dependem do aluno estar na escola por motivos de trabalho e tudo mais, é um cenário, né? Dependendo da escola, isso não é tão forte no contexto. Então, aí, cada um de vocês tem que pensar se dá intervalo ou não dá intervalo, ok? Bom, a turma B, ela vai fazer o contrário da turma A. Eles vão fazer o presencial na terça e na sexta. Exatamente a mesma aula que foi dada na segunda e na quinta para a turma A. A turma B, no ao vivo, vai fazer aquelas disciplinas, aqui eu selecionei essas, né? Mas, de novo, seriam dos professores de grupo de risco que não podem voltar e outro conjunto de disciplinas que o líder escolar resolver manter no online ao vivo. E aí, a gente associa a tudo isso um conjunto de videoaulas e atividades digitais de acompanhamento. Então, essa composição, ela vai ser bem interessante, porque vocês separaram que não tem aula na quarta-feira, né? Não tem aula na quarta-feira. Então, isso ajuda o colégio, na quarta-feira, a fazer um bom trabalho de limpeza da escola, né? Mais profundo ainda do que no dia a dia. E também você cria um espaço dentro da carga horária do docente, para ele investir nessa produção de videoaulas e atividades complementares, tá? Então, vejam, e aqui o César até me perguntou do custo dobrado. Não, César, e aí isso aqui muda de escola para escola, né? Então, vamos supor que esse nono ano tem 3 aulas por semana de inglês, né? Ele tem 4 aulas de inglês por semana, a turma B vai ter 2 aulas de inglês e a outra turma 2 aulas de inglês. Então, você não está dobrando a carga horária de ninguém. Então, obviamente que aqui eu fiz um exercício, mas tudo depende, por exemplo, de quantas aulas de biologia tem na escola. Vamos supor que tenha 2 aulas de biologia por semana. Então, uma aula fica com a turma A, outra aula fica com a turma B. E se tiver só uma aula por semana, por exemplo, sociologia, você encaixa sociologia na semana 1 para a turma A e na semana 2 para a turma B. Provavelmente existe uma outra disciplina apenas uma vez por semana para você fazer a inversão dos grupos, tá? Então, assim, aqui alguém perguntou, né, se a gente está reduzindo a carga pela metade. Não. Vamos pegar aqui a turma B, ela vai fazer o conteúdo presencial na terça e na quinta, na terça e na sexta. Na segunda e na quinta, ela terá conteúdo, só que no online ao vivo, e a gente complementa com essa produção de videoaulas e atividades complementares. Isso é bem simples de fazer. Hoje, quase todas as instituições criaram algum recurso para colocar atividades, né? Seja o Google Classroom, o Teams, as agendas eletrônicas, tá? Então, assim, por isso que aqui sim é o híbrido. E vejam, eu não coloquei nenhum elemento de televisionamento de aula em tempo real. Tá? Então, eu estou colocando. Depois vocês vão receber esse material, vocês podem olhar com mais cuidado. A turma C, que é a turma que não quer voltar para o presencial, ela tem uma construção diferente. Ela não vai ter nada do presencial. Ela pode pegar e, junto com a turma B, fazer a aula online ao vivo. E aí a gente vai ter que colocar um pouco mais de conteúdo
de videoaula para esses alunos que ficaram em casa, ou colocá-los em atividades que, por exemplo, a partir do conteúdo de uma aula presencial que pode ser gravada, aquilo virar uma mini videoaula, e aí ele assiste assincronicamente, e não ali televisionada, como se fosse o Jornal Nacional. Então, notem que, assim, a ideia o difícil não é o revezamento, vocês percebem? O revezamento é uma questão de quebrar a cabeça e montar um calendário. O maior desafio está na turma C, né? Como atender a turma C de maneira igualitária. Então, é uma turma que vai precisar de mais videoaula do que as demais turmas. Então, por isso que eu disse que, assim, principalmente quem é líder escolar, ele vai ter que pensar na carga horária de cada um dos docentes, visualizando que parte desse trabalho do docente tem que virar conteúdo para ser disponibilizado para os alunos da turma C de todas as classes. E até fazer um trabalho colaborativo, né? Principalmente os colégios grandes, às vezes você tem vários quintos anos, você pode gravar a mesma videoaula, a mesma atividade de acompanhamento e usar para todos os quintos anos, e com isso você ganhar produtividade com a produção de materiais pelo professor. Bom, a sala de aula invertida e as atividades colaborativas, elas podem ajudar muito para a gente unir forças, né, e atender as três turmas. Eu gostaria que vocês colocassem no chat se vocês já usaram sala de aula invertida alguma vez, se já ouviram falar, se vocês têm uma impressão positiva ou uma impressão duvidosa em relação à sala de aula invertida. Eu vou dar aqui uns minutinhos, porque eu sei que ela é uma metodologia muito usada nos Estados Unidos, muito usada na Europa, mas no Brasil a gente tem menos conhecimento, né? A gente tem ali algumas... Olha, a Renata diz que já usa, né? Alguns dizendo que já ouviram falar, a Flávia diz que ama, que bacana. Então, assim, é uma coisa assim, a gente já teve, né, o termo já apareceu, a gente não tem uma grande estruturação de sala de aula invertida nas nossas escolas, mas ela pode ser realmente muito útil. Então, a sala de aula invertida, que é o tema onde a gente vai se aprofundar na semana que vem, ela tem, assim, resumidamente, o intuito de trabalhar com o vídeo, essa produção de vídeos, seja do professor, seja do YouTube, como está aqui, né, no nosso desenho, e a partir desse vídeo, quando o aluno está no presencial, então pensando aí que no remoto ele assiste a videoaula, e quando ele vem para o presencial, ao invés de ele assistir uma aula expositiva no presencial, ele vai fazer uma atividade prática, né? E por que a gente chama isso de sala de aula invertida? Porque normalmente é o contrário, o professor gasta toda a aula presencial, ele ali fazendo uma exposição do conteúdo, e depois o aluno faz uma lição de memorização. Aqui ele vai sozinho, autonomamente assistir um vídeo mais curtinho, e na aula presencial os alunos trabalham. Então, nessa direção é que possivelmente isso seja um caminho, porque se os alunos estão trabalhando na aula presencial, eles podem trabalhar na aula presencial e podem trabalhar em casa, né? Então, é uma questão de organizar o alunado para que eles
saibam exatamente o que fazer, e eles possam, por exemplo, por meio aí sim do digital, tirar dúvidas com o professor durante aqueles 30, 40, 50 minutos em que o professor não está fazendo uma exposição, mas trabalhando com os alunos. Então, pode ser um debate, pode ser... eu sei que a gente não pode ter os alunos próximos uns dos outros, né, mas eles podem, dentro das medidas de segurança, e até para espaços dentro da escola, para ir para espaços mais abertos e produzirem coisas em conjunto, né? Eles podem rascunhar coisas em termos do que eles estão pensando sobre aquilo, para quando chegar em casa, digitalizar num resultado, ok? Então, na semana que vem, a gente vai fazer um passo a passo de como fazer uma sala de aula invertida. E aí, vejam, aqui eu peguei aquela turma B de novo. Você não precisa fazer sala de aula invertida com todas as disciplinas e com todas as aulas, né? Você pode fazer ali um calendário com os docentes em que você selecione em que momentos você vai fazer a sala de aula invertida. E olha, acreditem, viu? Às vezes a gente fala assim, mas com o meu segundo ano vai dar certo? Vai. Passa lá para eles, você está falando do ciclo de vida da tartaruga. Tem vídeos lindíssimos no YouTube sobre o ciclo de vida da tartaruga. Deixa a criança assistir em casa e quando chegar para a aula presencial, eles vão fazer ali, você põe um papel craft enorme na parede e os alunos vão em turnos, indo para lá, fazendo um grande mural, né? Com tinta, com giz de cera, com o que eles quiserem para representar coletivamente aquilo que eles estudaram no vídeo em casa. Ok? As atividades colaborativas vêm nessa direção do que eu disse a vocês, de trazer, então, para o presencial os momentos de trabalho. Então, aí fica menos complicado, porque uma atividade colaborativa você pode, né, aqui eu retomo o que eu apresentei para vocês no começo, sobre os projetos colaborativos. Então, isso pode também você escolher em que momentos você trabalha com sala de aula invertida, em que momentos você vai trabalhar no presencial com uma atividade colaborativa. Próximos passos, tá? Olha, a Cani me perguntou, e com os bebês, né? Acho que é a Jacinta. Então, Jacinta, quanto menor as crianças, maior é a nossa dificuldade, né? As professoras de educação infantil, mas vou te contar que as professoras de educação infantil têm feito um trabalho sensacional. Eu tenho visto vídeos produzidos pelas professoras que são maravilhosos. Eu cheguei a ver até professora maquiada, sabe? Tem uma professora de inglês de um dos programas bilíngues que a gente aplica numa escola em Osasco, que ela faz coisas sensacionais para crianças de maternal. Veja, e ela está fazendo em inglês. Então, ela faz contação de história, ela propõe brincadeira, ela apresenta vocabulário, e de um jeito sensacional, né? Voltado para a linguagem daquela criança de 2 e 3 anos. Então, sempre é possível, né? É mais desafiador, eu concordo com você, Jacinta, mas é bem possível. E olha, a professora desse programa bilíngue, ela faz no celular. Então, assim, não é que ela é uma super editora de vídeos, que ela tem aquela tela verde atrás dela, né? E aí a Joyce me perguntou de como trazer isso para o trabalho dos pequenininhos que estão, né, quase que na pré-escola, né, ali no trabalho de quem está com eles nas creches.
Então, aí a gente pode pensar, Joyce, de que você leva os vídeos para casa. Se é um vídeo curtinho, você consegue mandar até pelo WhatsApp da família. E a partir daquele vídeo, quando o vídeo está para terminar, você dá a instrução. Agora pega você trabalhou, por exemplo, a cor vermelha. Pega um objeto vermelho que você gosta muito e fala para a mamãe bater uma foto de você segurando o objeto vermelho. Sabe? Pronto. Você trabalhou ali a cor vermelha, ou você trabalhou uma forma, ou você trabalhou qualquer coisa que você ainda a gente está num processo ali bem inicial com os alunos, mas ele sempre consegue dar um output, tá bom? Então, próximos passos, né? Para a gente finalizar aqui o nosso encontro. Vou retomar lá o meu começo. Cada um dos líderes escolares tem que fazer um mapeamento do time docente, tá? Muito importante. Tem que saber, tem que definir quem é aquele docente que vai ficar 100% no presencial, quem são os docentes que vão ficar 100% na aula online ao vivo, seja porque ele é do grupo de risco, seja por estratégia da escola, e quem é o professor que vai estar misto, que é outra possibilidade, né? Em alguns grupos de aula ele vem para o presencial, em outros grupos ele ainda faz no online ao vivo. Então, esse é o primeiro mapeamento, precisa estar muito claro essa divisão, porque senão daqui você não consegue tomar nenhuma decisão ou estruturar o teu modelo de retomada. Segundo passo, mapear os alunos. Precisa saber claramente quem é o aluno que vai voltar e quem é o aluno que não vai voltar. Senão você não monta a turma A, B e C. E essa conversa com os pais, para saber se vai voltar ou não vai voltar, tem que ser bem sólida, porque não dá para a escola ficar lidando com um pai que diz agora que não quer voltar, e daqui a 3 dias ele fala, mudei de ideia, agora eu quero que o meu filho volte. Tá? Eu não sei se a gente está conseguindo que entre o link aqui no bate-papo, eu acho que não está entrando, né? E o Romildo está até perguntando do material. Romildo, a gente vai fazer o seguinte, quem precisar do material vai me chamar no WhatsApp, tá bom? Que eu vou passar daqui a pouco, vocês anotam que eu mando super rapidinho, tá bom? Não, vocês me chamam, deve ter acontecido algum imprevisto e aí o link não está sendo colocado. Bom, então, passo 2, mapear os alunos, né? E explicando para as famílias que, por exemplo, que a decisão dele de voltar ou não voltar vai durar, por exemplo, 4 semanas ou 6 semanas, ok? Terceiro passo, a escola tem que montar o seu novo calendário. Tá? Tem que mandar um novo calendário, tem que montar, porque aí, e esse calendário, ele é mais complexo, porque no começo do ano, a gente pega lá o quinto A e monta um calendário para o quinto A. Agora a gente vai ter que desmembrar, fazer um calendário para o quinto A, turma A, turma B e a turma C, que é a turma que fica em casa. Então, de novo, isso vai ser em setembro, em outubro, mas não importa, você já pode, essa etapa 1, 2 e 3, você pode já montar agora, né? E assim, quanto mais, eu sei que tem vários docentes aqui na sala com a gente, quanto mais vocês colaborarem com os seus líderes escolares, seja o coordenador, seja o diretor, quanto mais vocês colaborarem, mais fácil vai ficar para o gestor, né? Porque vocês podem dar ideias e fazer
quebra-cabeças, que vai ter que ser ajustado escola a escola, classe a classe, né, cada ciclo de uma vez. E isso é fundamental. Você montou o calendário, as aulas começaram em setembro, está tudo pronto para começar em setembro. Não começou em setembro, começou em outubro, está tudo pronto para começar em outubro. Vamos supor que a crise piore e a gente volte em novembro. Está tudo pronto para voltar em novembro, ok? E, por fim, capacitar os professores, né? Porque trabalhar com o ensino híbrido exige uma formação, né? Como a gente conversou ali no começo, se a gente não formar o professor, ou se o professor não correr atrás da sua formação, ele fica ali gravando 20 vezes o mesmo vídeo de 10 minutos. Então, isso é muito complicado, né? Porque aí ele se desencanta com o modelo e fala, nossa, isso aqui é muito trabalho. Então, é muito importante que seja feita uma capacitação com os professores. E assim, pessoal, e aqui quero deixar um negócio muito bacana para vocês. A Seven está oferecendo um curso totalmente online, tá? É um trabalho pro bono nosso, que se chama Brilhando na Educação Mediada por Tecnologias, que vai ajudar muito no processo de formação de professores. Então, todos aqueles de vocês que forem professores e quiserem fazer o curso, ele é um curso, é uma trilha digital de 25 horas de estudo, que a partir do momento que você entra, essa trilha vai ficar aberta, gratuita, disponível para o participante até o dia 31 de dezembro, ok? Então, ele tem 25 horas de estudo, e quando a pessoa termina, a gente emite certificado de conclusão. Então, se você é professor e você gostaria de investir na sua capacitação nessa parte digital, vocês entrem em contato comigo, que a gente abre as licenças. Se você é líder escolar e você gostaria de oferecer esse curso para os seus professores, é só entrar em contato comigo, mas aí já me diga quantas licenças vocês precisam. Ah, eu tenho 10 professores que querem fazer o curso, eu tenho 15, eu tenho 30. Avisem para a gente, porque como é uma plataforma, eu tenho que ir abrindo as licenças. Então, assim, na semana que vem a gente vai falar de sala de aula invertida, a gente vai continuar nos webinars investindo nesse oferecimento de conteúdos para ajudar qualquer professor, seja da rede particular, da rede pública, de qualquer segmento, de todas as partes do Brasil. Mas, se vocês quiserem fazer o curso, ele tem vários dos meus webinars, tá? Mas colocados dentro de uma sequência que vai ajudá-los a ter uma visão mais completa desse mundo da educação digital, ok? Eu vou colocar aqui e deixar por alguns instantes, porque eu acho que foi a primeira vez que a gente fez aqui pelo YouTube, eu acho que o YouTube não deixa colocar links no bate-papo, né? Então, assim, eu vou ver se depois a gente coloca o link lá nos comentários do YouTube, mas não fiquem receosos, ok? Tá aqui os meus dados, tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, só vou pedir um favor, quem me pedir por WhatsApp, me coloca mensagem de texto, tá? Que eu sempre respondo mais rápido do que áudio. Pode me pedir, eu já tenho isso aqui em PDF, eu encaminho para quem precisar, tudo bem? Então, antes de vocês irem embora, não vão embora ainda, eu vou interromper aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar a aparecer aqui para vocês. Vou pedir para a Thelma entrar de novo.
E eu vou pedir para ela, então, comentar dessa parte do... Pode ir, Thelma, você já está no ar. Pronto, o pessoal já está me ouvindo? Gente, obrigada. Olha, chegamos no pico dos nossos participantes, que bom. Mais uma vez o encontro foi muito gostoso, a participação muito efetiva, tanto dos professores como dos gestores escolares, então a gente fica muito animado, motivado com isso. Eu acredito que, como é a primeira vez que a gente usa essa ferramenta, eu fui colocando o link ao longo da apresentação e no final eu vi alguém se manifestou, a Thelma não colocou o link, então eu acredito que o próprio YouTube bloqueie isso, gente. Então, a gente não tinha essa informação, aprendemos mais uma, mas, de qualquer forma, vocês têm o e-mail da Lúcia, o meu e-mail, então, seja se vocês querem o material desse nosso encontro, ou a apresentação, o material do curso que a Lúcia mencionou para vocês, é só solicitar via e-mail, via WhatsApp, qualquer caminho, e a gente faz o encaminhamento para vocês, tá bom? Me desculpem, a gente não tinha essa informação, deve ser um critério de segurança da própria ferramenta, mas a gente encaminha para vocês, para todo mundo que solicitar, tá bom? Obrigada pela participação. Terça-feira tem aí, ó, um detalhamento. Eu vi que o assunto empolgou, o pessoal já estava falando da sala de aula invertida no bate-papo. Então, terça-feira a gente vai pegar fogo. Então, façam as inscrições, solicitem os materiais que vocês quiserem, precisarem, preencham a avaliação, que sempre nos ajuda, tá bom, gente? E lembrem, preciso de ajuda com relação a tal tema, coloquem ali como sugestão também. Obrigada, gente. Lúcia, ótimo, obrigada. E alguém me perguntou aqui se vai ficar gravado. Vai ficar gravado aqui no meu canal, tá? E logo depois que termina a live, só demora uns minutinhos para a gente processar o vídeo, e vai ficar aqui à disposição de vocês que tem o link, tá? Porque é um material, assim, super rico, eu sei que tem muita coisa para pensar, eu sei que tem muita peculiaridade de cada colégio, de cada instituição, e vocês, mas o nosso objetivo é colocar opções diferentes e ajudá-los dentro das nossas possibilidades, tá bom? Então é isso, pessoal, me despeço de vocês, quem puder põe um tchauzinho aqui pra gente, e a gente aguarda vocês na terça-feira que vem. Isso, 16 horas de novo, gente. Até lá, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Boa semana.